Falando abertamente no oferecimento de Ratan e Companhia, quem conhece sabe a diferença, na SC 401 junto ao pedágio. Então, respondendo a nossa pergunta, Mara, todas as pessoas podem ou não fazer realmente trabalhar, né, com a hipnose? Sofrer uma prática hipnótica, né? A ideia de que praticamente todas as pessoas podem, desde que seja feito por um profissional habilitado, né? Tá. Mas tem restrições para pessoas com quadro de psicose, esquizofrenia. Tem restrições para pessoas com distúrbio bipolar, apesar de eu já ter utilizado e ter tido bons resultados. Em casos de depressão, em que o cuidado do terapeuta de não tirar a pessoa rapidamente do estado e o cuidado de não manter ela num estado que ela pode que pode ser levada ao suicídio, né? Que ela tem tendência a suicídio, então esse cuidado muito especial. Eu acho que nós, os terapeutas, os psicólogos, a gente vai ter a possibilidade de investigar muito bem os quadros das pessoas, né? Então tem que fazer uma ótima anamnese. Uma pessoa, como a gente mexe com ondas cerebrais, né? A gente mexe com o funcionamento do cérebro, com a técnica de hipnose, então é um cuidado de conhecer com quem você está trabalhando, né, para não gerar um surto, que foi o caso que a Luciana estava comentando. A saúde realmente, né, dessa pessoa. Saúde neurológica, né? Então, através de um bom levantamento de dados, você vai ter a ideia do histórico familiar, né? E alguns psiquiatras utilizam a hipnose mesmo em casos, né, de psicoses, esquizofrenias, mas com todo esse amparo medicamentoso, as possibilidades de recorrer a uma situação em qualquer possibilidade que saia do esperado, né? Certo. Essa é a ideia. Mas assim, tem que realmente estar preparado, né, para eventuais situações, porque o cérebro, ele é independente em termos de situação, mesmo sob hipnose, ele consegue ter algum tipo de reação independente ou realmente fica tudo sob controle no momento? Não, na verdade, como a gente falou que a hipnose é uma auto-hipnose, quem está sob controle o paciente está com o controle da situação. Olha só. Não é? Na verdade, ele tem possibilidade de parar o processo a qualquer momento que ele desejar. Né? Assim, não é, você está sob o meu poder, isso não existe. Esse domínio, né? Esse monopólio momentâneo. Não Toda é a assim. hipnose é consciente. Mesmo naqueles estágios. Mesmo naqueles estágios, tem que haver a presença do consciente, senão a pessoa nem fala. Exatamente. É isso que a gente o consciente, ele vai, de uma certa forma, monitorando o processo? Podemos colocar dessa forma. Eu digo, é como se houvessem dois planos de consciência. Então, você está no estado hipnótico, ao mesmo tempo você tem um controle, né? Que a tua consciência está ali. Aquele fio condutor. Observando e controlando. Até durante o intervalo, né, Mônica, do bairro Floresta, nos ligou aqui para Falando Abertamente, né, queríamos ter até mais tempo para responder todas as perguntas, você que está nos ligando no 2888, e a respeito da gagueira, e o próprio César comentou que também está trabalhando um processo assim, né, como é que que pode realmente facilitar? Bem, veja, eu no momento estou atendendo um caso de gagueira que está tendo um resultado assim bem legal, né, bem rápido. Uma das coisas que funcionou muito ao observar o meu cliente, eu coloquei para ele, né, que eu expliquei algumas coisas primeiramente a respeito do porquê que ele engasgava, porquê que ele não ia para frente com a voz. Antes da... Exato. Então, aquele medo de incomodar, o medo de decepcionar, o medo de ser criticado. Então, a voz trava para a pessoa não falar besteira. Certo? Esse é um dos processos. Fica na defensiva. Exato. Então, o medo está por trás, logicamente, né, o medo está por trás da questão da gagueira. E eu expliquei para ele que, por ele ser natural aqui de Florianópolis é uma cidade com origem açoriana, né, as pessoas falam muito rápido, eu expliquei para ele, quem sabe você começa a mudar o teu ritmo da voz. Não se preocupar em falar tão rápido como os teus familiares ou como as pessoas à tua volta, mas sim encontrar o teu ritmo. A partir do momento que ele passou a conversar mais devagar, e ele percebeu que ele precisava dessa mudança realmente, diminuir o ritmo dele, melhorou 100%. Claro que existe um processo de que, à medida que a gente ia se conhecendo, ele foi ficando mais seguro no ambiente comigo. Mas eu notei, assim, a diferença rápido, né, de uma sessão para outra.
Quando ele, uma sessão ele gaguejou a sessão inteira e na outra eu já conseguia entendê-lo perfeitamente. Que joia. E ele me trouxe essa devolutiva, né? Ele me falou que E demorou realmente, muito esse retorno positivo, assim? que ele entendeu o processo, que ele sacou o que eu estava querendo dizer para ele, né? E que ele procurou, se esforçou, treinou para falar devagar e que tinha funcionado. E nesse caso, também é utilizada a auto-hipnose, quando, por exemplo, fora do consultório, né? Vocês passam técnicas do próprio especialista e a pessoa em casa, com um esforço pessoal, acaba melhorando ainda mais. A gente pode criar técnicas para a pessoa fazer em casa. Né? Se ela não tem lá, naquele momento, aquela habilidade para criar uma técnica, a gente cria a técnica para ela poder repetir em casa. Hoje nós já contamos com um instrumento sofisticado, que são CDs de relaxamento, de auto-hipnose, né? Que são CDs que ajudam muito. Então, nós temos já hoje... Evolui bastante, alguns títulos de CDs para determinados tipos de casos. Que joia. E casos, por exemplo, em relação à dor, né, no processo de cura ou de tratamento em relação ao câncer? Vocês também fazem um trabalho específico, né, Luciane? Então, eu faço e a gente tem tido um resultado muito bom em termos de analgesia, de dor de pacientes com dor crônica, né, aí inclui os pacientes oncológicos, né, aonde a gente consegue, através da hipnose, praticamente chegar, vamos dizer assim, a 20% do quadro doloroso, né? E a pessoa começa a aprender e vai exercitando e vai fazendo toda essa técnica, esse processo em casa, né? Eu já cheguei a ter relatos de pacientes que durante a sessão mesmo de hipnose não sentiram dor nenhuma, né? Chegaram a estaca zero, vamos dizer assim, né? Então, é muito bacana, a gente tem tido um resultado muito legal, né? Eu acho que é o futuro, está aí, né? Ai, a gente comentando aqui, imagina as pessoas em casa, poxa, mas que técnicas são essas, né? Que coisa! Isso, cada caso é um caso, né, Luciane? Salientando que cada patologia, cada trauma, enfim, emocional, físico, merece uma anamnese, uma dedicação mais aprofundada. Com certeza. Sempre, nunca generalizando, assim, né? Sempre. Cada caso é um caso, cada situação é situação, né? Nós somos seres humanos únicos, né? Então, a gente cria uma técnica específica, né? Por isso que a gente diz sempre que é sob medida, né? Mas assim, por exemplo, eu divulguei o telefone 2888, né? Mas não é possível responder a todas. Mas a Tânia de Campinas nos ligou. É possível trabalhar a criança com 6 anos em relação a uma dermatite atópica, por exemplo, Mara? Então, sim. É possível? Ela tem que já ter passado por exames clínicos, né, com o médico, ver quais são as origens, se houve alguma, se há uma origem realmente física, porque alguns casos de alergia são muito, muito emocionais, né? E os próprios médicos não acham uma solução para a situação, né? Eu tratei uma menina que desde o nascimento ela vinha com casos, ela nasceu e já começou a ter processos alérgicos, né? Eu tratei tem que observar a gestação. Isso. Então, através da história da mãe sobre a gestação, com metáforas, a menina estava com 3 anos e a gente trabalhou a alergia, diminuiu assim, não diminuiu 100%. Neste caso, era muito grave, mas no tempo que eu trabalhei com ela, a gente reduziu para cerca de 20%. Né? Auxiliou até no processo de tratamento mesmo. Com certeza. E ela melhora em tudo. O trabalho acaba... Autoestima, né? A criança fica mais... Com certeza, porque ela começa a se soltar, aquilo era como uma autoagressão. É muito interessante as coisas que estão por trás, né? Que a gente não tem ideia da caixinha de surpresa. Caixinha de surpresas. 1 minuto e meio. César, me diz uma coisa, dá para relacionar algumas situações em que realmente a hipnose se faz presente e consegue minimizar? Por exemplo, casos como esse, né, em relação à própria autoagressão, casos de dor, por exemplo, outras? Bem, veja, eu considero mais amplo, mais importante na hipnose o processo de imaginação. Eu tenho 2 casos que eu atendi que foram fantásticos nesse sentido. Um foi de uma pessoa que me veio e durante o tratamento ela diagnosticou uma sementinha, né? Temos 1 minutinho. Isso, um tumorzinho, né? E eu fiz uma técnica de imaginação com ela, de relaxamento e imaginação, fazendo ela imaginar aquela sementinha, né, se dissolvendo no corpo dela. Isso auxiliou até na cura? Sumiu. Uma sessão. A pessoa, ela, não fui eu, ela eliminou o problema. Porque ela acreditou na técnica
e usou adequadamente o processo mental dela, principalmente a imaginação. Então, assim, ó, até para encerrarmos 20 segundinhos, ou seja... Isso é só um exemplo para a gente poder perceber o que a nossa mente é capaz, o que uma imaginação bem conduzida é capaz. Pode auxiliar. Gente, obrigada. Mais um programa a gente vai preparar para conversarmos sobre hipnose. Obrigada pela sua presença aqui no Falando Abertamente. Hein? Obrigada mesmo. Amanhã estaremos de volta conversando sobre diabetes. Te espero. Até lá.